Tudo bem, caras, tenho uma pergunta me perturbando, e que também já foi motivo de muita especulação. Nós sabemos, mas vamos deixá-lo perguntar de qualquer forma. Artem, você se importa de eu perguntar quem você é nessa vida? Não me importo com a sua pergunta, se você não se importar que eu não responda. Ah, vamos lá. Eu não consegui adivinhar isso. Quando Pursa disse que eu conhecia você nessa vida também, não entendi se ela queria dizer que eu conhecia você bem, ou pouco, se eu já te conhecia, ou, já que ela fala holograficamente algumas vezes, se eu ainda iria encontrá-lo. Pelo menos me dê uma pista. Certo, amigo, vou facilitar para você. Na vida que parece acontecer nessa linha do tempo, eu sou uma mulher. Tudo bem, isso ajuda. Então, você é uma boneca, hein? Existe uma razão para eu ser mulher. A própria porcentagem sugere isso. Eu fui homem há 2000 anos, e sou homem novamente na segunda metade desse século, na nossa vida final. Você espera que eu seja um homem o tempo todo? Eu sou uma mulher no momento em que falamos, e devo acrescentar que sou muito atraente. Minha cadela, Nupei, costumava ser muito atraente também. Você sabe, poderíamos fazer uma exceção àquela ideia do ninguém vai para o inferno. E você também disse que nossa vida final vai acontecer no final desse século? É difícil enrolar você, velho amigo. Vamos dizer que ela começa no início da segunda metade desse século, e continua no próximo, e que nossas principais lições de perdão vão acontecer logo no início no próximo século. Agora, gostaria de ajudá-lo a descobrir quem eu sou nessa vida, mas tenho certeza de que você vai perceber isso, uma vez que já aconteceu. Não seria certo que nós dessemos a você uma informação que faria com que você procurasse alguém, antes do momento certo para se encontrarem. Ah, acho que você acabou de me dar mais alguma coisa. Você está dizendo que eu não encontrei essa mulher, quero dizer, você, ainda? Não estou dizendo nada que não deveria. Você pode tirar suas próprias conclusões daquilo que eu disse, mas eu facilitei as coisas para você. Agora, não dê importância a isso. Na verdade, o melhor que você pode fazer é esquecer tudo isso. Apenas deixe as coisas acontecerem da maneira que devem acontecer. Bem, me sinto melhor sabendo um pouco mais, então, acho que é assim que deve ser por enquanto. Então, entendo que por atraente, você quer dizer quente? Acho que está na hora de passarmos para outros assuntos. Sim, e o que vamos dizer é só para ser útil. Isso está sendo dito com a compreensão de que todos são completamente inocentes, e que estão fazendo o melhor, para promover qualquer filosofia ou método no qual sinceramente acreditem. Tendo dito isso, existem muitos professores espirituais que estão diluindo a mensagem de um curso em milagres, por ensinarem métodos que eles afirmam estar de acordo com o curso, quando na realidade não estão. Isso confunde o estudante, pois afasta sua atenção do que o curso está ensinando, para algo diferente, o que os professores aparentemente nem mesmo compreendem, ou senão não iriam apresentar essas coisas como se fossem o mesmo, citando o curso fora de contexto, para apoiar seus ensinamentos. Você disse um bocado aqui, mas sei sobre o que está falando. Vejo isso o tempo todo. Em vez de ensinar o curso, existem estudantes dele, alguns dos quais muito famosos, que criam seu próprio material, e depois fazem citações do curso, como se estivessem dizendo a mesma coisa, e não estão. Exatamente. Um bom exemplo é o ensinamento de que uma pessoa deveria estar no agora. Tenha em mente que não estamos dizendo que existe algo errado, com a ideia de que existe algo bom em se focalizar no agora, em vez do passado ou do futuro. A qualidade da vida iria melhorar. O problema é que fazer isso não pode retirar a culpa inconsciente da separação de Deus, que ainda está oculta nos recessos profundos da mente. Por causa disso, isso torna cada experiência de estar no agora, temporária por definição, porque falha em remover os bloqueios, que impedem aquela experiência de ser permanente. Tudo isso é para dizer que não existe só uma pequena diferença entre a abordagem do poder do agora e o poder real de um curso em milagres. É a diferença entre estar temporariamente no agora de uma ilusão ou estar permanentemente na presença da realidade. É absolutamente essencial se lembrar de que,
A menos e até que toda a culpa inconsciente seja removida da mente, você não pode permanecer no presente sem fim, em uma base permanente. É impossível. Qualquer tentativa de permanecer no agora está destinada a falhar, sem que se faça o trabalho do perdão verdadeiro. Até que você perdoe completamente aquilo que projetou fora de si, você não estará perdoado em sua mente inconsciente, e, até que esteja, o ciclo do nascimento e da morte não pode ser rompido. Permanecer no agora não cura sua culpa inconsciente, ou desfaz o ego. O perdão verdadeiro, por outro lado, remove os bloqueios à consciência da presença do amor, que é seu estado natural de ser, desfazendo completamente o ego, e tornando possível permanecer no eterno sempre, simplesmente porque isso é tudo que resta. Aqui está um pouco do que J diz sobre essa questão importante, no curso. Tu és invulnerável, porque não tens culpa. Só através da culpa é que podes te apegar ao passado. Pois a culpa estabelece que serás punido pelo que fizeste, e depende, portanto, de um tempo unidimensional, procedendo do passado para o futuro. Ninguém que acredite nisso pode compreender o que sempre significa, e, portanto, a culpa não pode deixar de privar-te da apreciação da eternidade. Tu és imortal, porque és eterno, e o que é sempre, tem que ser agora. A culpa, então, é uma forma de manter o passado e o futuro, em tua mente, para assegurar a continuidade do ego. Pois se o que foi será punido, a continuidade do ego está garantida. No entanto, a garantia da tua continuidade é de Deus, não do ego. E a imortalidade é o oposto do tempo, pois o tempo passa, enquanto a imortalidade é constante. Antes de eu continuar, lembre-se de que qualquer tentativa na eternidade não pode ser bem-sucedida, enquanto existe culpa inconsciente na mente. Ponto final. A culpa precisa ser curada, antes de você poder ficar permanentemente livre do passado e do futuro. E a maneira de desfazer isso, não é ignorá-lo, o que é exatamente o que está acontecendo quando você se fecha, e nega o passado ou o futuro. É quando você perdoa o passado, e suas preocupações sobre o futuro, que ele é desfeito, e o presente sem fim se torna realmente disponível para você. Esse perdão sempre acontece agora. Lembre-se, nós dissemos que não existe diferença entre perdoar a separação original, no momento em que pareceu ocorrer, e perdoá-la nesse exato momento, pois é tudo uma coisa só. Agora, vou continuar com aquela citação de J. A propósito, Gary, para seu benefício, a palavra no curso que vou usar, expiação, significa conciliação. Eu sabia disso. A aceitação da expiação te ensina o que é imortalidade, pois ao aceitar a tua inculpabilidade, aprendes que o passado nunca foi, e, desse modo, o futuro é desnecessário, e não há de ser. O futuro, no tempo, está sempre associado com a expiação, e só a culpa poderia induzir a um senso de necessidade de expiação. Aceitar como tua a inculpabilidade do Filho de Deus é, portanto, o caminho de Deus para lembrar-te do seu Filho, e do que ele é na verdade. Pois Deus nunca condenou o seu Filho, e, sendo sem culpa, ele é eterno. Então, não existe escapatória do fato de que é sempre sobre liberar a nós mesmos da culpa inconsciente, o que nos liberta de tudo. E, cedo ou tarde, para fazer isso, sempre voltamos ao perdão dos relacionamentos. Soberbo. Como o curso diz, o Espírito Santo ensina que sempre encontras a ti mesmo, e que o encontro é santo, porque tu és. O ego ensina que sempre encontras o teu passado, e porque os teus sonhos não foram santos, o futuro não pode ser santo, e o presente é sem significado. O agora é sem significado, enquanto a culpa existir na mente. Mas, quando você é livre, se abre para o presente infinito, e sua unicidade com Deus. E, para acrescentar mais um ponto, com todo o respeito devido, você não desfaz a separação de Deus ignorando. Como você pode desfazer o senso de separação da sua fonte, sem conhecer sua fonte? Qualquer que seja a razão que você apresente para não fazer isso, a razão real é a culpa, e o resultante medo dele. Eu ouvi. Não vou ignorá-lo. Se não fosse por Deus, eu não teria ninguém a quem olhar. Deixando sua brincadeira de lado, você entendeu o que eu falei. Sim. É sobre o perdão. Não é sobre observar seus pensamentos e seus julgamentos, o que não é realmente perdoá-lo.
não tem nada a ver com aplacar o seu ego ficando amigo dele e mantendo-o intacto. É sobre desfazê-lo e se tornar inteiro outra vez, que é o que J estava falando o tempo todo, incluindo o Evangelho de Tomé. Tenho uma pergunta, entretanto. E o não julgamento simples? Não é o mesmo que o perdão? Essa é uma excelente pergunta. É verdade que o ego não pode sobreviver sem julgamento, então se alguém realmente praticar o completo não julgamento, então um dia, vai desfazer o ego como Buda fez. Exceto que ele teve um pouco mais a fazer, então teve que voltar mais uma vez. O problema é que leva mais tempo para fazer isso, na forma do simples não julgamento, e é realmente mais difícil de fazer. E muito melhor se você tem o sistema de pensamento do Espírito Santo, para substituir aquele criado pelo ego. J não apenas praticava o não julgamento, como também empregava uma forma proativa de perdão, para mudar a maneira com que olhava para tudo, portanto, acelerou imensamente o processo. É por isso que ele enfatiza que o curso economiza tempo. Seus antecedentes, tanto em misticismo judaico quanto em budismo, o levaram a uma versão mais rápida de salvação, pelo fato de não apenas desfazer o ego, mas por realmente substituir o sistema de pensamento do ego, pelo sistema de pensamento do Espírito Santo. O que nos traz a outro tópico, e, mais uma vez, vamos falar sobre isso só para ser útil. Não temos nada além de respeito pela pessoa sobre a qual vamos falar. Ele é um dos primeiros estudantes do curso, que é médico, e, por causa disso, tem uma tendência de colocar as coisas em termos científicos. Isso pode impressionar bastante os não iniciados. Uma das coisas que ele faz é usar a cinesiologia. Por causa das suas pesquisas médicas, algumas pessoas acreditam erroneamente que ele tem esse método perfeito. Entretanto, pelo fato de tudo que ele está fazendo é usar ilusões para medir ilusões, seus testes são falhos, por definição. Ele está usando o corpo para testar a verdade. Como o curso ensina claramente, tudo que pode mudar ou ser modificado não é real. Como, então, os estudantes do curso podem acreditar nisso? Sim, eu conheço o médico de quem você está falando. Mas meu quiroprata estava usando cinesiologia em mim, na forma de testes musculares, há 22 anos. Ele era ótimo e, na maior parte do tempo, estava certo sobre suas conclusões, mas não sempre. Nada é perfeito. E, além disso, algumas pessoas são melhores do que outras em fazer esse tipo de coisa, assim como qualquer outra. Sim. E o médico sobre o qual estamos falando agora, desenvolveu um método de testar a veracidade das afirmações, fazendo um tipo de teste detector de mentiras com elas. Existe um problema maior com isso, do que apenas o fato de que nada no nível da forma pode jamais ser confiável, e as coisas que são verdadeiras, podem ser erroneamente chamadas de irreais. A isca oculta do ego é que agora, a atenção do estudante está sendo colocada no lugar errado, focalizada em um teste ilusório, de uma coisa ilusória, em um mundo ilusório, em vez de onde deveria estar, que é na decisão da mente, de perdoar o mundo e deixar todo o sistema para trás. Esse é o foco de um curso em milagres. Sei que esse cara calibra ensinamentos diferentes em níveis variados, do 1 ao 1000. As pessoas adoram isso. Mas, se ele é um dos estudantes antigos do curso, isso me faz imaginar por que ele não presta mais atenção ao que o curso está dizendo. Acho que você quer dizer, ensinamentos como a citação que usamos antes. A percepção não existia, até a separação introduzir graus, aspectos e intervalos. O espírito não tem níveis, e todo conflito surge do conceito de níveis. Sim. E o curso está tentando focalizar a atenção do estudante, no fato de que existem realmente só duas coisas entre as quais escolher. E só uma delas é real, que é o espírito, e fazer a escolha pela completude. Certo. A iluminação não tem níveis, ou você é completo, ou não é. Então, não apenas coisas como testes e calibragens distraem o estudante, de trazer ilusões à verdade, em vez de trazer a verdade às suas ilusões, mas, no final, testes dessa maneira, possivelmente afastam um estudante de algo que poderia ser útil, se ele testar algo, e chegar a um resultado errado. Sim, como esse médico sempre calibra os republicanos como sendo íntegros. Ele também calibra a Walmart como sendo uma companhia iluminada.
Sinto muito, mas essa é uma companhia condenada na Califórnia, por tirar de seus empregados seu horário de almoço. Se esse é o tipo de conclusão a qual o próprio médico chega, que diabo seus estudantes vão encontrar, se você presumir que eles não são tão bons quanto ele nisso? E, se ele estiver deixando suas próprias percepções aparecerem, então, como qualquer outra pessoa vai evitar isso? Apenas se lembre de que a ilusão quer mantê-lo preso aqui. Em alguns casos, por causa das comparações encorajadoras, ensinamentos categorizantes em números, e o fato de tornar tudo isso real, o foco agora está na ilusão, que é um efeito, em vez de na mente, que é a causa. Então, antes que você perceba, algumas pessoas estão testando as afirmações de outras pessoas, chamando-as de mentirosas, de uma forma simpática, educada, é claro, e tudo a que isso leva é tempo perdido, que poderia ter sido gasto desfazendo o ego, em vez de involuntariamente estar glorificando-o. Sim, e não é só o trabalho científico que nós esmiuçamos, feito por algum cientista espiritual, que impressiona as pessoas. Em alguns casos, os estudantes ficam impressionados pela personalidade de certos professores, por sua voz, por sua aparência, o que é realmente nada, mas eles confundem isso com iluminação. Quero dizer, é incrível como tantos professores lá fora hoje parecem estar dizendo que são iluminados, ou pelo menos, não desencorajam outras pessoas de dizerem que são iluminados. Mas eles realmente são o mesmo que J? Eles podem curar os doentes e ressuscitar os mortos? Podem ter seu pulso arranhado sem sentir dor porque uma mente sem culpa não pode sofrer? Não vi o nível de J sendo atingido por essas pessoas. Outro problema com a calibração é que, se você fizer uma afirmação metafísica simples, verdadeira, como Deus é amor, então, vai calibrar perto de 1000. Isso não vai levar ninguém para casa muito mais rápido, mas vai calibrar perto de 1000. Se você realmente quer levar as pessoas para casa mais rápido, então, o que tem que fazer é falar sobre o ego, descrevê-lo, deixar as pessoas saberem contra o que estão lutando e ensiná-las a desfazê-lo. Mas, apenas por falar sobre o ego, o ensinamento vai calibrar um valor menor. Então, se você só falar sobre doçura e luz, vai calibrar perto de 1000, e você vai continuar preso aqui, por muitas e muitas vidas, mais do que se expuser o ego, compreendê-lo, perdoá-lo e desfazê-lo. Mas, obviamente, para fazer isso, você precisa aprender sobre o ego, e qualquer professor que esteja prestando a você o serviço de mostrar o que realmente vai levá-lo para casa, vai calibrar mais baixo, e quanto mais o professor for, de generalizar as coisas, o que não vai levá-lo para casa com a mesma rapidez, vai calibrar mais alto. Acho que você entendeu. Acrescente o teste detector de mentiras à mistura, e você terá uma vida cheia de distrações. Ou, em vez disso, você pode treinar a mente para ir para casa. Bem, acho que fazer um teste de cinesiologia é mais rápido do que fazer seu trabalho de perdão, mas isso não importa. Quero ir para casa. E assim você irá, espertinho. Não fique desencorajado por aqueles que citam o curso, em vez de ensiná-lo. Existem até pessoas que ensinam exclusivamente o curso, que deixam de compreendê-lo. Eles pensam que o curso está aberto à sua própria interpretação. Mas, se estivesse, seria inútil. O que torna o curso único é que o que ele diz não está aberto à interpretação. Ele diz que não há mundo, e apenas Deus é real. A maneira de despertar do sonho da morte é através do perdão total e irrestrito às pessoas, porque elas realmente não fizeram nada, que é como você perdoa a si mesmo. Qualquer outra interpretação é uma tolice. Entretanto, você tem professores do curso que estão bem lá, tornando o Espírito Santo como uma pessoa real, agindo em seu nome em um mundo que o curso diz que nem mesmo existe, tirando rapidamente a atenção do estudante, de onde deveria estar, na causa em vez de no efeito, e retardando o progresso do estudante. Então, para culminar, é um caminho muito perigoso tornar esse mundo real, para acabar como Pat Robertson, dizendo a todos, exatamente como deveriam se comportar nesse mundo ilusório, ou algo assim. Não caia nessa armadilha. Respeite o que o curso diz. Honre a memória de Ellen e Bill, dizendo a verdade para as pessoas, sobre como ele surgiu e o que diz.
Não faça concessões, não negocie, e não se preocupe com o que as pessoas pensam. Se elas fossem tão espertas, então não pensariam estar aqui, para início de conversa. Vou consultar meu médium sobre isso. Brincadeira. Mais ilusões. A saída, de acordo com o curso, é clara. É isso mesmo, e não estamos dizendo que o curso é o único caminho. O que estamos dizendo é que, se você vai fazer o curso, então faça-o. Não faça algo mais e o chame de curso. Um curso em milagres foi dado para as pessoas economizarem tempo, se o escolherem. Se não fizerem isso, então, não importa, porque o tempo não é real. Mas é sua decisão, quanto tempo vai querer ficar preso no ciclo do nascimento e morte. E com isso, antes de irmos, gostaria de oferecer uma citação do curso, que vai continuar a clarear as coisas para você. Quando as coisas ficarem complicadas, quando seu voo for cancelado, quando alguém for rude, quando você estiver atrasado e houver uma multidão esperando, quando você sentir que não quer perdoar mais uma coisa, e você realmente quiser um teste, para determinar o que é verdadeiro e o que é falso, lembre-se das palavras de J. Como Deus te criou, tens que permanecer imutável, com estados transitórios, que são falsos por definição. E isso inclui todas as variações de sentimento, as alterações das condições do corpo e da mente, de toda a consciência, e de todas as reações. Essa é a abrangência total, que coloca a verdade à parte da falsidade, e pela qual o que é falso se mantém separado da verdade, tal como é.